Prezados amigos, boa noite. Boa noite. Para nós é um sacrifício imenso vir aqui, sabe? Não é? Puxa vida, não é, Graça? Com essa acolhida péssima que a gente recebe, né? Puxa vida. Mas olha, é um prazer muito grande realmente para nós virmos aqui, principalmente a casa de Jerônimo Ribeiro. Nós temos um respeito imenso pelo Sr. Jerônimo. Né? E nós pedimos a Deus que nos ampare, nos inspire, para que a gente possa bater um papo hoje sobre o assunto que estamos trazendo, sobre a inspiração desses irmãos maiores e principalmente que o Sr. Jerônimo possa estar aí acolhendo com a sua vibração gostosa, sua vibração poderosa, algum irmão que aqui esteja, talvez nessa noite, precisando de um reforço, de uma ajuda especial. Quando nós conversamos com a Silvia ontem, nós propusemos 2 temas, ela achou melhor que fosse esse: dor e destino. Então nós vamos falar um pouquinho sobre dor e destino. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. Estamos na transição para mundo de regeneração. Só que nós apenas estamos começando esse novo estágio. E também sabemos que a regeneração não vai trazer aquele planeta de paz e tranquilidade que a gente sonha. Nós vamos caminhar para o 3º estágio de evolução. Aquilo que nós realmente aspiramos, nós só vamos conquistar lá no 5º estágio. Se a Terra, com 4 bilhões e 500 milhões de anos, desde o instante da nebulosa até aqui, é esse o tempo que a ciência mede e assinala para ela, e isso a gente sabe que tem muita lógica e muita convicção. A Terra levou 4 bilhões e 500 milhões de anos para estar no estágio de regeneração. Né? Imaginemos o que ainda falta para a gente fazer a caminhada de mais 2 estágios. Não é? Mas, assim mesmo, a Terra, com seus contrastes, muitas dores, a Terra tem também muita coisa gostosa, muita coisa bonita. Né? Basta a gente ter olhos de ver. Mas o nosso assunto é sobre a questão da dor mesmo. Todos nós, sem exceção, mas não há exceção mesmo na Terra, todos sem exceção, se somos ateus, se somos crentes, se somos bonitos, se somos feios, não interessa a nossa condição, todos passamos pela dor. A dor é inerente à nossa experiência humana. Então, se é inerente à nossa experiência humana, haveremos de perguntar, então Deus permite que a dor existe? E a resposta é lógica, sim. Deus permite que a dor exista. Mas qual o sentido da dor? Qual a finalidade da dor? Essa é a questão que a gente vai analisar e depois um pouquinho também sobre a questão do destino. Né? Afinal de contas, existe fatalidade na nossa vida? Ou só livre-arbítrio? São essas 2 questões que a gente se propõe a analisar um pouquinho com vocês nessa noite. O livro Ação e Reação, de André Luiz, traz uma informação muito interessante sobre a questão da dor. O André Luiz, reportando a orientação do instrutor espiritual, ele vai nos dizer que nós temos 3 tipos de dor. 3 tipos. A dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. A dor evolução, ela é inerente a todos, sem exceção. E ela atinge inclusive os vegetais,
os animais e os humanos. A dor é evolução. Nós vamos verificar que mesmo os vegetais sofrem mutilações e sofrem doenças específicas do reino vegetal. Então nós vamos ser chamados a raciocinar que nem toda dor necessariamente implica em erro. Existe dor que não está vinculada a erro, a má conduta. Existe dor que é simplesmente impulsos no sentido da evolução. Porque os vegetais e os animais não têm culpa. Eles não têm livre-arbítrio. Eles não podem responder por atos. Eles não têm livre-arbítrio. Mas eles têm a dor. Curiosamente, na medida em que o homem vai cada vez mais domesticando o cão e vai fazendo o cão companhia praticamente de todos os dias, nós estamos tendo a oportunidade de verificar o cão, principalmente que é o que está mais perto, ter doenças que eram até então só doenças dos humanos. E o cão não está sujeito nem à dor expiação e nem à dor auxílio, só à dor evolução. Então isso é para a gente refletir, não é? Porque muitas vezes as pessoas ficam perguntando sobre isso, porque elas pensam em dor ou doença, que está muito associada à dor, sempre no sentido de expiação, de pagamento de alguma dívida. Mas nós temos que ampliar o nosso horizonte da nossa maneira de ver. Outra coisa que nós precisamos também considerar é a questão da dor e do sofrimento. Embora algumas pessoas podem achar que são a mesma coisa, isso fica plenamente dentro da liberdade de cada um, mas no nosso contexto da nossa conversa, nós separamos dor de sofrimento. Nós estamos submetidos à dor, não ao sofrimento. Sofrimento é aquilo que nós fazemos com a dor. Portanto, alguém pode estar submetido a uma dor e não entrar em sofrimento. Fica somente com a dor. Quando nós avançarmos um pouco mais, nós vamos retomar essa questão. Então, só para fechar rapidamente a questão da dor e evolução. Nós precisamos, à luz da doutrina espírita principalmente, rever os conceitos que nós temos daquilo que chamamos dor. Nós costumamos até desacreditar de Deus por causa da dor. Nós não costumamos, e ainda é difícil até culturalmente para nós entender, que a dor possa ter aspectos positivos. Para nós a dor é um aspecto negativo, lamentável da vida, como se Deus não soubesse fazer as coisas. A maioria de nós tem essa dificuldade. Principalmente porque nós estamos agora falando dor no sentido amplo. Não mais daquele só que os animais podem sofrer, que é a dor da evolução, e nós também podemos sofrer. Nós podemos considerar a dor em outros aspectos. Não apenas a dor física, orgânica, aquela que se dá no nosso corpo. Nós temos as piores dores, são as dores morais. As dores da alma estão atormentando a humanidade no momento de tal forma que já está tomando caráter de epidemia e preocupando as autoridades que se ligam a essa questão. Principalmente as dores da alma, que são conhecidas pelo nome de ansiedade e depressão. Existem dores que não têm localização no nosso corpo, mas são dores cruéis, difíceis de lidar com. São as dores morais. Mas só ainda, para fechar a questão da dor e evolução,
Alguém pode dizer, como é que seria a dor evolução nos casos do ser humano? A dor evolução é aquela dor que é inerente ao fato de estarmos ligados ao corpo físico. São dores que nos impulsionam. Então nós poderíamos dar um exemplo bem simples. Imagina um cidadão tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele decide não fazer mais nada na vida dele. Ele não quer submeter a nenhuma disciplina de coisa alguma, de horário de nada. Ele não aceita, é um rebelde completo. E resolve se entregar completamente à sua preguiça. O final da sua decisão vai ser ir para a rua mendigar. E ele lá permanece num canto, numa calçada, e diz, eu não faço nada, não há quem me coloque para fazer coisa alguma nesse mundo. É uma preguiça completa. Só que existe uma dor chamada dor evolução. A partir de um determinado momento, o estômago dele começa a doer. E vai doendo, e vai doendo, e vai doendo. Nem que seja para sair, para ir pedir um prato de comida em algum lugar, ele vai ter que se locomover. Isso dá uma ideia do que é dor evolução. A maioria de nós ainda está muito longe de entender a segunda lei moral que está lá no livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. Para nós, trabalho é castigo. Trabalho é uma coisa negativa. E é a dor evolução que nos impulsiona para o trabalho. Se nós não precisássemos nos abrigar, não precisássemos nos alimentar, quantos de nós se entregaria à indolência de forma completa? E não haveria possibilidade de progresso e crescimento. Então existe uma dor que é inerente ao simples fato de estarmos na Terra. Nem Jesus, com toda a sua grandiosidade, pode escapar a essa dor. Não no sentido de evolução propriamente, porque ele já era um espírito puro. Mas ele, uma vez que aceitou, vir ele próprio para dar os exemplos que ele quis trazer para nós, submeteu-se às injunções de uma encarnação. E naturalmente, em função disso, ele experimentou as dores humanas, como qualquer outro mortal. E apesar de não ter nada para expiar, nada para evoluir no sentido de terra, porque nada do que pudesse haver de experiência na terra iria levar progresso com o espírito dessa natureza, ele não pôde fugir da dor que ele vai experimentar, não só da convivência, da maldade humana, como aquilo que nós aprendemos a olhar tanto na questão da sua paixão e morte. Ele não pode escapar dessas coisas. Então, a dor de evolução, ela é inerente ao progresso, à necessidade de progresso. Ela nos impulsiona. É ela que nos faz buscar alguma coisa. Há um outro tipo de dor, segundo André Luiz, que é a dor expiação. Esse tipo de dor só vai ocorrer conosco porque nós cometemos desvios, erros. O Espiritismo evita usar a palavra pecado, porque a palavra pecado ela tem uma conotação de, às vezes, de punição, que é muito ligada a um eixo de pensamento, erro, castigo, que tem maltratado muitas pessoas. Muitos de nós trazemos diversos sofrimentos dentro de nós hoje, ainda que espíritas, ligados a essa questão do erro castigo. A culpa ainda em nós atua muito devido a crenças errôneas que nós temos sobre Deus, principalmente. Ela ainda nos leva muito para sofrimentos desnecessários.
nós não precisaríamos passar por certos sofrimentos que a culpa cria em nós. É uma questão só de educar o pensamento, aprender a ver de outra maneira. Vejam que isso é tão sério que Moisés, ele precisando conduzir um povo muito rebelde, muito inculto, ele só tinha uma arma efetivamente para fazer isso. Era a crença que esse povo tinha em Deus, Jeová. E toda vez que ele queria disciplinar o povo, queria conduzir o povo numa direção, ele tinha que usar o nome de Deus. Daí surge a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. E, infelizmente, Jesus esteve conosco há 2000 anos. Nós temos hoje 1/3 da humanidade, que é constituída de 7 bilhões de criaturas encarnadas. 1/3 desses 7 bilhões se dizem cristãos. E a esmagadora maioria desses cristãos ainda está presa à ideia do Deus temor. E isso tem trazido muito sofrimento para o ser humano. Jesus ensina o Deus amor, e nós ainda temos muita dificuldade. Até porque nós que somos espíritas, só temos 150 anos de doutrina espírita. É muito pouco dentro da história da humanidade. Dentro da trajetória de um espírito, 150 anos não quer dizer nada. Então, se nós temos hoje condicionamentos, desculpe o termo, mas ele é adequado aqui no contexto, nós temos condicionamentos religiosos, se nós já temos alguma facilidade de cumprir alguma disciplina religiosa, onde foi que nós aprendemos isso? Não pode ter sido na doutrina espírita. A maior possibilidade que existe hoje é de ter alguém na Terra que está voltando pela segunda vez na doutrina espírita. Embora a gente saiba que a maioria está fazendo o primeiro ensaio, porque 150 anos é muito pouco. Então, onde foi que nós aprendemos esse ato religioso? Isso não se improvisa. Tudo na natureza é crescimento, é evolução, é aprendizagem. Onde nós aprendemos isso? Em outras religiões. Então nós trazemos dentro do nosso inconsciente muito forte a ideia, e essas religiões, cumprindo o seu papel, elas foram importantíssimas para a nossa caminhada, mas nós trazemos dentro de nós uma ideia ainda muito forte relacionada a erro e castigo. Erro, porque nós estamos melhorando a palavra, é pecado e castigo. Nós ainda temos isso. A expiação, a dor e expiação, ela só existe porque nós erramos. Nós nos desviamos do caminho, cometemos atos inadequados. Então nós podemos voltar a uma nova encarnação com uma determinada programação, e dependendo daquilo que nós programarmos, isso poderá constituir um destino na nossa vida, uma fatalidade. E aí nós temos que nos recorrermos ou buscar auxílio lá no Livro dos Espíritos, novamente, numa questão própria, quando Kardec vai analisar agora a lei de liberdade. E na lei de liberdade ele vai falar do livre-arbítrio e da fatalidade. Então ele vai lembrar para nós que nós somos essencialmente dotados da capacidade de exercer o livre-arbítrio. Nós somos livres. Todo ser humano é livre. A lei de liberdade é inerente ao ser humano. Só que Deus, como não nos criou perfeitos, mas perfectíveis, ao nos dar a liberdade de agir, de fazer ou não fazer, querer ou não querer,
agir ou não agir. Ao nos dar essa liberdade, a liberdade é real. Então, tanto nós temos liberdade para acertar como para errar. Tanto podemos nos conduzir numa direção quanto noutra. Na medida que nós nos desviamos do caminho do bem, entramos pelo egoísmo, pelo orgulho, que são as duas chagas da humanidade, como diz os Espíritos, e qualquer um de nós, numa análise criteriosa, há de perceber que ainda trazemos muito de orgulho e vaidade e muito de egoísmo dentro de nós. Então, na medida em que nós nos deixamos envolver por essas tendências, por essas possibilidades, certamente vamos errar. Como é que nós vamos tomar o caminho de volta? De que maneira vamos fazer isso? Então é preciso que haja uma lei chamada lei de causa e efeito. Deus nos dá a liberdade, mas há uma lei chamada lei de causa e efeito. E o que essa lei faz conosco? Se nós vamos na direção do bem, retorna o bem. Se nós vamos na direção do mal, retorna o mal. Se eu trato todas as pessoas com grosseria, algumas poderão até me desculpar, mas uma boa parte vai me dar um retorno, e ele não será nada agradável. Se eu trato sempre as pessoas bem, com educação, com dedicação, algumas poderão me retornar com ingratidão, mas a maioria, ou uma boa parte delas, me darão um retorno positivo. Então, a lei de causa e efeito, ela vai trabalhar junto com determinismo e livre-arbítrio. Ela vai trabalhar junto. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos, mas não podemos fugir da responsabilidade daquilo que fazemos. Por isso que é um ditado que se comenta no movimento espírita nesses termos: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu, quando criança, tinha um professor que ele gostava de dizer assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Vocês já ouviram esses termos? O próprio dito popular. Às vezes a gente não vê o indivíduo que age no mal receber de imediato uma resposta, porque Deus não tem pressa, mas tem uma lei, a lei de reencarnação. E muitas vezes esse indivíduo que parece passar incólume pela vida, sem nenhuma punição, porque o que a gente fica esperando é punição. Quando ele vier a receber isso, nós não vamos mais identificar esse indivíduo, porque ele estará certamente no outro corpo, numa outra encarnação. E aí nós vamos achar que Deus não sabe fazer as coisas de novo. Não é verdade? Primeiro, porque não puniu aquele que a gente achava que devia punir. E segundo, puniu um inocente lá na frente. Uma criança que nasce em situações deploráveis, e a gente diz: não fez nada. Por que sofre tanto? Deus não sabe fazer as coisas. Conheço um fulano aí que rouba, mata, prejudica todo mundo e está lá feliz. E ainda morre ainda, tranquilo, lá no leito. Sei lá se tranquilo, mas pelo menos vai no leito. Ainda com assistência, etc. E essa pessoa aqui, que, coitado, nunca fez nada de mal, sofrendo tanto. A doutrina espírita, ela veio nos trazer um link entre uma coisa e outra. Não. Entender que a justiça, ela é indefectível, ela se fará no tempo, embora haja sempre o fator misericórdia. Mas a gente não liga as duas coisas. Isso se faz depois. Através de uma coisa chamada dor, expiação. Essa é a dor e expiação.
Se a pessoa não cometeu erros, se o Espírito na sua trajetória escolheu o caminho do bem, ele vai ter na sua vida, provavelmente, ou com certeza, a dor e evolução. E provavelmente a dor auxílio, mas não terá dor e expiação. Está claro o que a gente falou? Dor e expiação só haverá se houver necessidade de uma correção. Mas nós trazemos na nossa mente aquela ideia de pecado e castigo, e nós levamos para dentro da doutrina essa distorção. Eu acho que hoje, penso eu, que o Guion Ribeiro, se ele fosse traduzir novamente os textos de Kardec, ele evitaria as palavras punição, porque ele usa essa palavra. Nós estamos vendo o quanto isso distorce a mente, às vezes, da pessoa. Então, nós estamos usando termos mais leves. Da mesma maneira que a medicina hoje usa termos mais leves. Não se chama mais um indivíduo de psicótico, maníaco, depressivo. Isso é horroroso. Isso já aleja o indivíduo só pelo nome. Então, a gente diz que o indivíduo tem um distúrbio ou um transtorno bipolar. Fica mais fácil. São essas coisas que a gente vai ajustando por causa da nossa dificuldade. E nós vamos criando, através desses termos, umas crenças que elas vão ficando difíceis e vão criando sofrimentos para nós. Então, a dor, expiação, é uma realidade na Terra. Por isso que a Terra é chamada de planeta de expiação e provas. Porque nós somos ainda espíritos rebeldes, com muitos erros cometidos em vidas anteriores e erros provavelmente cometidos ainda nessa vida. E precisamos, então, desse reparo. Mas qual é o objetivo da dor? Por que Deus permite, ainda que seja a dor e expiação? Qual é o objetivo? Só pode ser um. Dentro da visão que Jesus nos traz do Deus Pai, só pode ter uma finalidade a dor. E é isso que a doutrina fala para nós. A dor, o único objetivo dela é nos ensinar alguma coisa. Então, o objetivo da dor é a aprendizagem. Exclusivamente a aprendizagem. Não há outro objetivo. Porque Deus não tem necessidade nenhuma de nos punir. Ele é misericórdia, Ele é amor. Mas também é justiça. Um pai amoroso da terra, quando tem 2 ou 3 filhos, ele sabe distribuir a justiça. Ele sabe que em determinado momento tem que ser duro com um determinado filho. Ainda que ele não gostasse de fazer, mas ele tem que dizer não. E às vezes tem que tomar medidas corretivas. Mas ele não faz isso para punir, para castigar. Ele faz isso para educar. Então Deus, Pai amoroso e bom, só permite que a dor exista na exata medida da nossa necessidade. A partir da hora que nós aprendemos aquilo que precisamos aprender com aquela dor, ela perde o sentido e ela desaparece. Alguém já deve estar perguntando, então a minha dor que não me abandona é sinal de que eu não aprendi. Você que tem que responder isso. É você que tem que responder. Se essa dor continua me machucando, me acompanhando, então é porque eu não aprendi o que eu precisava aprender. Talvez você não saiba nem por que ela está acontecendo. Você já perguntou o que você precisa aprender com essa dor? Vocês já repararam que todos nós temos dores? E nós temos uma dor que é especial, aquela que dói mais que as outras. E que a gente muitas vezes já perguntou, mas por que comigo? Por que você permite isso comigo, Pai?
deveríamos perguntar por quê, nós devemos perguntar para quê. Qual o objetivo? E se nós tivermos um pouco de humildade, nós vamos obter a resposta. E nós vamos verificar que é sempre no sentido de nos ajudar. Há um terceiro tipo de dor, que é a dor auxílio. Aí alguém pode dizer, agora também você exagerou. Não, não é o termo de Deus, não. Isso é o Luiz, tá? Se vocês não gostam do termo, vão lá brigar com o André Luiz. Dor auxílio. Os Espíritos dizem que nós temos várias doenças, inclusive, ou impedimentos, obstáculos em nossas vidas, pode ser no campo profissional, pode ser em diversas áreas, que são constituídos por dor auxílio. Muitas vezes o indivíduo ambiciona demais ir para uma determinada direção, não tem nada a ver com doença. E os obstáculos surgem de tal maneira que ele não consegue. Por quê? Porque, embora ele olhe do outro lado e veja, né, um jardim lindo esperando, ele ignora que logo adiante, muito antes desse jardim, tem uma areia movediça, que ele não consegue enxergar. Ele só olha o jardim, não consegue enxergar a areia movediça. Então a dor auxílio vem, tá. Você já ouviu falar de alguém que tem aquela frustração, nasceu num lar muito pobre, mas sempre teve vontade de estudar piano, tem um sentimento interno, uma vontade enorme de estudar piano, mas nunca pôde nem ter piano e nem se dar ao luxo de ter aulas de piano sequer. Aí quando ela faz uma economia danada, diz assim, agora, graças a Deus, juntei um dinheirinho para poder pagar a minha aula de piano tão sonhada. Na véspera do dia que ela vai fazer a matrícula, a mãe cai de cama, ela gasta o dinheiro todo com remédio. Lá foi o sonho dela. E toda vez que ela tenta aproximar, algo acontece. Ela diz, julguei pedra na cruz. Não é assim que a gente fala? Julguei pedra na cruz. Por quê? O que há ali que impede? É lógico que muitas respostas nós não vamos ter rapidamente. Mas e se ela souber o que é que ela andou fazendo lá nas encarnações anteriores, quando ela era exímia no piano? O que andou acontecendo? A que nível foi a vaidade dela? A que nível foram os desmandos dela? Estou falando assim hipoteticamente, tem 1000 possibilidades. Isso é apenas uma. A dor auxílio é aquela que de repente pega um indivíduo com 60 anos e joga ele no hospital e deixa ele lá 15 dias no hospital. E lá naqueles 15 dias que ele fica no hospital, ele consegue raciocinar. E toda aquela soberba, toda aquela empáfia, todo aquele orgulho, pode ir de morro abaixo se uma simples artéria romper. Então, nossa, tudo que eu construí, tudo que eu imagino de mim, pode acabar com um rompimento de uma simples artéria. E aí, possivelmente, esse indivíduo tome consciência de algumas coisas. Qualquer um de nós pode acontecer. Então, a dor auxílio ela é importantíssima. Tem gente que diz assim, se Deus quiser, o dia que eu tiver que morrer vai ser papo. A Graça já riu aqui porque ela sabe que a gente está falando. A maioria das pessoas diz assim, que morte linda, isso aqui é uma morte. Foi dormir e não acordou do outro lado.
teve um infarto fulminante, não viu nada, não sofreu nada. Nós não costumamos dizer isso. Isso não é dor auxílio, não. A dor auxílio é aquela que bota o sujeito na cama. Câncer. Bota o indivíduo 6, 8 meses na cama, esperando a morte chegar, só que ele vai acostumando com a ideia. Ele tem 1000 apegos, aí ele começa a trabalhar um pouco o desapego. Mas tem 1000 apegos. Então, naqueles 6 meses vai desapegando. É duro. Primeiro aceitar a ideia que vai partir. E mais vai fazendo. E aí vai refletindo, e vai lembrando que não está de bem com fulano, que não tem um assunto bem resolvido com ciclano, e vai acertando. E tome uma quimioterapia pesada pelo meio, aquelas coisas horrorosas, coitado. Por que Deus faz isso logo com essa pessoa tão boa? Fulano lá, tá vendo? Fulano foi um indivíduo tão desalmado. Olha que morte bonita. Papo. Esse outro, coitado, sofrendo aqui. Por que sofrendo desse jeito? Por que Deus faz isso? E está ele arrumando da vida dele. Naqueles 6 meses. Quando ele desencarna, está tudo acertado. O outro que foi papo, como é que fica? É porque ele só olha o agora. Como é que fica do lado de lá? Percebe? O Espiritismo traz uma lógica diferente. Se você vai dormir aqui em Cachoeiras, na terra boa, gostosa, no seu conforto, na sua casa, e por um mistério da natureza que você não sabe explicar, alguém que aplica uma injeção em você, apaga, bota você no avião e te leva, e quando você acorda pensando que é amanhã, sábado, você acorda numa tribo lá na África. O que você vai sentir? Quando você acordar e olhar que você está numa tribo na África. Você vai se sentir bem? Nós costumamos não nos sentir bem quando nós vamos a um lugar, só porque é muito diferente do nosso. Imagina uma situação dessa. O sujeito fica pensando que ele está sonhando. Ele diz, não é possível. Eu me lembro ontem, eu fui dormir, cheguei na minha casa, minha cama, não posso estar aqui. Ele vai ficar quanto tempo para acordar? E para aceitar? E o que você acha que é a morte? Papo. Um indivíduo que nunca cogitou de vida espiritual. Cultivou a vida do corpo a vida toda, o tempo todo. E de repente é uma morte, olha, papo, e vai para o outro lado. Acorda como? Nem acorda. Nós vamos conversar com entidades, espíritos que estão há anos e anos e anos totalmente perdidos, desorientados. André Luiz, essa alma que hoje nos cativa tanto com seus ensinamentos, levou 8 anos no umbral para acordar. É só ler a história dele. Eu estou falando isso tudo para a gente entender o seguinte, que existe a dor, auxílio. Já ouviram falar de glicose alta, triglicerídeo alto, colesterol alto? Qual é a primeira reação que a gente tem quando o médico olha aquela taxa e diz, ó, você vai entrar no regime? A gente gosta? Não. Mas pode ser o recurso Deus encontrou para nos fazer controlar um vício chamado gula. Eu acho que eu já contei
contei a minha história para vocês, mas vou contar de novo. Alguém não estava aqui no dia. Isso aconteceu comigo. Na verdade, eu sinto claramente em mim o que é dor e evolução, porque já meditei sobre isso. Tenho a dificuldade de saber o que é dor e expiação e o que é dor auxílio. Eu sei que eu convivo com as três dores, tranquilamente, todas as três. Tem as três coisas na minha vida. Mas essa historinha que eu vou contar é da dor auxílio. Aos 22 anos, ao até 22 anos, eu almoçava e jantava do mesmíssimo jeito. A Graça está aqui, minha esposa, sabe disso. Quando nós casamos, ainda durante algum tempo, tá? Eu jantava igual almoçava. Mas, antes de casar, né, já aconteceu algo diferente comigo. Aos 22 anos, de repente, a coisa virou de cabeça para baixo. Eu que não passava mal, comendo que fosse indo dormir imediatamente, comecei a ter problema de estômago. Quando casamos, eu já trazia essa história. Mas ainda insistia em jantar. Até um dia que o médico disse para mim, olha, o ideal é você não jantar mais. Eu falei, caramba, você tem ideia do que você está me falando? Eu vou cortar 50% das coisas? Você não está pedindo 30, está pedindo 50, porque eu almoço e janto do meu jeito, está dizendo para eu não jantar mais. Para o seu próprio benefício, é bom que você não faça mais isso. E de lá para cá, ou seja, dos 22, e a coisa foi andando, casamos, etc. Até hoje, essa dor me acompanha. Por conta de fazer esses estudos, essas reflexões, um dia, eu, mais uma vez lendo isso, que a dor, ela tem uma finalidade de nos ensinar alguma coisa, e eu parei para pensar, assim, engraçado. Desde os 22 anos que eu tenho esse problema. Principalmente à noite, se eu jantar, não posso, tenho que ter cuidado, porque é azia, má digestão, essas coisas. Já que isso tem finalidade, então qual é a finalidade disso? Aí, como eu faço a minha meditação diária, foi nessa meditação que me veio esse pensamento, por conta de alguma lição que eu estava estudando lá. Então eu resolvi perguntar: qual é a finalidade disso? O que eu tenho que aprender com isso? Vocês acreditam que depois de tantos anos, isso foi a coisa de uns 5 anos atrás que isso aconteceu? Até então eu nunca tinha sabido realmente por que eu tinha essa dificuldade, nunca tinha feito a pergunta, foi por causa de estudar que eu fiz. Qual é a finalidade disso? Fiquei ali, fiz a minha reflexão, fiz a minha oração, fui tocar a vida e esqueci do assunto. Uma semana depois, mais ou menos, uma semana, eu estou lá nas minhas reflexões, de novo, e não sei por que o assunto voltou. Falei, engraçado, então, uma semana atrás, eu fiz essa pergunta. Por quê? Aí eu resolvi fazer de novo. Falei, por que eu tenho essa dificuldade? O que Deus quer que eu aprenda com isso? Como eu não sou médium audiente, nem vidente, nem psicografia, os espíritos têm que usar um outro método. Mas a intuição vem. Veio na minha cabeça uma palavra só. Gula. Eu entendi tudo. Entendi tudo imediatamente. Lembrei imediatamente do meu pai, quando criança, falando, meu filho, você não pode comer tanto. Você vai dilatar o estômago. Lembra que os antigos falavam isso? Se você continuar comendo, você vai dilatar o estômago. Aí eu lembrei, gula. Então é por isso que desde os 22 anos eu tenho essa dificuldade. Ou seja, me deram uma colher de chá para ver se eu me emendava até os 22, eles foram até legais comigo, concorda comigo? Aí chegou nos 22, eu continuava rebelde, então veio. Bom,
mas até hoje me acompanham, quer dizer que a bula continua comigo. Mas o melhor da história, não sei se é melhor, mas uma reflexão importante foi o seguinte: nós temos um amigo que infelizmente desencarnou há alguns anos atrás. O problema dele, básico, é obesidade mórbida. Já ouviram falar? Obesidade mórbida. Ele ficou desse tamanho. A infelicidade dele foi que ele chegou no final e não podia sair mais do quarto, ele ficou prisioneiro, porque não passava pela porta. A partir de um determinado momento, ele já não estava mais querendo se esfregar e sair pela porta, não dava mais, ficou prisioneiro dentro do quarto. Quando a situação ficou crítica, ele teve uma dor adicional, coitado. Um amigo, eu tenho certeza que ele respeita a gente, está citando, porque é um caso que pode ajudar outras pessoas. Para ir para o hospital, precisava chamar o corpo de bombeiros. Ele precisou sair pela janela, naquelas escadas margidas, aqueles processos lá, porque ele morava numa certa altura do prédio. Quando nós fomos visitá-lo, ele estava na UTI. Vocês sabem que a cama de UTI parece uma cama de viúvo. Ela é um solteiro orgulhado. Ele ocupava o espaço todo na largura. Pouco tempo depois, houve falência dos órgãos e ele desencarnou, apesar de todo o recurso que estava dentro do UTI. Eu perguntei à esposa dele: fulano, o nosso amigo ele comia muito? Ela falou: o tempo todo. O tempo todo, sempre beliscando. Sempre uma coisinha, está sempre mastigando alguma coisa. Aí eu fiz a segunda pergunta. E ele passava mal? Nem azia, nada. Podia comer o que fosse, não passava mal. Falei: está vendo o que os espíritos me ajudaram? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Então a dor auxílio faz o quê? Educa. Uma palavra certa. De vez em quando eu vou fazer um seminário e os espíritos são espíritos de mesa. Vocês sabem disso, nosso espiritismo é de mesa. Adoram fazer um coffee break, aí tem uma mesa de todo tamanho. Não é verdade? E somos especialistas em expiações de provas. Você vai lá, expie prova, expie prova. E para tirar de lá, precisa fazer um trabalho de desobsessão. Tem sempre uns que só conseguem chegar atrasado no retorno. Tem uns que, se deixar, nem retornam. E eu estou sempre com o mínimo lá. Aí tem sempre alguém que vem fazer uma caridade, pega logo um pratinho cheio de um monte de coisa atrás para mim, porque eu estou fazendo seminário, e eu vou ali, uma coisinha ou outra, até. E se puder, não como nada. O pessoal acha que eu sou muito educado. Eu estou dizendo para você, não tem educação nenhuma. Educação nenhuma. Não tem elevação nenhuma nessa área. É no chicote mesmo. É ali, ó. Isso é dor auxílio. Será que nós temos alguma dor auxílio em nossa vida? Podemos perguntar. Será que nós temos alguma dor, expiação em nossa vida? Podemos fazer essa pergunta. Agora a pergunta principal: para quê? Qual o objetivo? Porque Deus não faz nada sem motivo. Uma folha de uma árvore, quando cai, ela obedece a leis da natureza. Não há acaso.
Se o simples cair de uma folha de uma árvore obedece a leis da natureza, por que aquilo que nos acontece não obedecerá a leis? Obedece a leis da natureza. Leis matemáticas e rigorosas, sem preferência por ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus, na sua sabedoria infinita, quando vai nos ensinar a única oração que ele nos ensinou, ele começa com Pai Nosso. Olha quanta coisa ele diz só na saudação. Pai. Nós somos todos filhos de Deus. Deus é nosso Pai e não nosso algoz. Ele sabe muito bem o que está nos dando. Criou leis para todos, sem exceção. Não tem preferência por ninguém. Ama a todos. Criou leis. Só que é Pai Nosso. Então somos todos irmãos. Toda vez que nós ferirmos essa lei de relacionamento com nossos irmãos, nós vamos estar criando dor para nós mesmos. E o que é o sofrimento? Sofrimento é o que nós fazemos com a dor. Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós, que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós conseguirmos entender o ensinamento de Jesus, e é difícil, trabalhar com certos obstáculos, certas coisas, muito difícil. Mas se nós conseguirmos aplicar o ensinamento de Jesus na nossa vida, nós vamos ficar só com a dor. Não vamos ficar com o sofrimento. E alguém pode perguntar, mas que diferença? Vamos dar um exemplo que é sempre mais fácil para a gente entender. Um caso concreto está lá no livro Missionários da Luz. André Luiz lá relata nesse livro o caso, quando ele vai no departamento de reencarnação, para ver como é que se processa a programação da reencarnação. E ele então fica sabendo que muitos espíritos não passam por aquele processo. Eles passam por o que ele chama de reencarnações automáticas. Mas espíritos de uma certa categoria têm a possibilidade de participar da programação, de forma parcial, integral, mais ou menos, dependendo da capacidade de cada indivíduo. Mas ele vai a esse departamento. Então, há um momento em que ele chega lá e presencia a seguinte cena: o instrutor trabalhando com alguém a quem ele está orientando e mostrando o projeto do seu corpo. Olha, o seu corpo, para a próxima encarnação, diante das suas necessidades, da sua história, daquilo que vocês precisam, é esse. Só que nessa programação, esse espírito precisaria vir com um defeito na perna. E ele não queria. Dentro das necessidades dele, ele precisaria daquele defeito na perna. E ele não estava se conformando com ele. André Luiz chega exatamente no momento em que ele está sendo cumprimentado, isso deve ter sido no decorrer de dias e dias, Deus sabe quantos, em que ele presencia o momento em que o instrutor espiritual está cumprimentando o seu orientando, porque finalmente ele resolvera aceitar aquela situação. Ele viria com o corpo naquele defeito, porque ele finalmente compreendera que aquele defeito físico iria atuar diretamente na sua vaidade, na sua prepotência, iria humilhá-lo um tanto, mas seria a medida segura e correta para que ele não caísse nos mesmos erros. Olha que coisa interessante. E ali termina o relato. E eu aí avanço com a minha imaginação. Imaginemos que esse cidadão aceitou isso.
vai para a reencarnação. Isso é o que na vida dele? Fatalidade. Foi um exercício de livre-arbítrio. Ele aceitar ou não aceitar. Uma vez que aceitou, ele definiu para ele uma fatalidade. Os Espíritos vão dizer lá no Livro dos Espíritos que só existe fatalidade nas questões de ordem física. Nas questões de ordem moral, nunca existe fatalidade. Nunca. Isso quer dizer que João e Maria podem combinar um casamento. Isso é uma programação. Mas João e Maria vindo para a Terra, em função da programação, eles vão se encontrar. Ainda um morando no Brasil e outro no Japão, eles vão se encontrar. Ou João vai no Japão, ou Maria vem no Brasil, ou os dois se encontram num desses passeios de navio que tem por aí. Eles vão se encontrar. João e Maria vão casar. É uma fatalidade? Não. Não há fatalidade nas questões de ordem moral. João e Maria têm o livre-arbítrio. Eles poderão casar ou não. Um dos dois pode desistir do projeto. O indivíduo pode vir com tendências fortes para um determinado crime que ele cometeu e de repetir aquele crime. Ele vem num ambiente, numa situação que vai convidá-lo, vai dar estímulo para que ele, novamente, sinta o impulso de fazer. Mas ele não vem fatalmente definido que vai ser o criminoso. Ele vai sentir apenas impulso. Não há fatalidade. Mas no caso do nosso amigo, não. Questões de ordem física. Ele aceitou vir com um defeito na Terra. Entendeu que isso era necessário para ele. Aí há fatalidade. Ele nasce com esse defeito. Se ele se arrepende depois ou não quer, não há como voltar. Perceberam o que é fatalidade? Se você definiu que vem como filho de um determinado casal, nasceu ali, você pode se arrepender o tanto que você quiser e dizer que você não podia ter aqueles pais. Você não muda isso mais. Isso é fatalidade. Você definiu que vai vir com uma cor branca, e isso se dá dessa maneira boa. Se é na cor morena, escura, seja lá, amarela, o que for. Isso é fatalidade. O que você vai fazer dali para frente, com isso, aí vai ficar no seu conta. Mas certas coisas a gente não muda mais. Então, o nosso jovem, vamos imaginar que esse espírito reencarna com esse defeito na Terra. E aí o que acontece com os pais? Uma consternação geral. Meu Deus, meu filho nasceu com um problema, aleijado. E aí criam toda uma redoma de vidro para proteger. E os anos passam. 6 anos de idade, 5 anos de idade, por mais que eles queiram proteger essa criança, eles são obrigados a botar essa criança na escola. E aí a mãe, por mais que queira ir junto e proteger, não consegue, é parada. A gente fica aí, agora é conosco. E ele vai para o mundo. E aí, os meninos que estão uns anjinhos, quando vê aquele sujeito com a perninha lá mancando, resolve botar um apelidinho nele, bem legal, perneta. E ainda, saci pererei, coisas mais, sei lá o que ele engana. O menino fica traumatizado, primeiro dia de aula, não quer mais voltar à escola. E a mãe vai ficar no desespero buscando soluções. Se esse espírito, vou resumir para fechar, se esse espírito conseguir trabalhar essa dificuldade, ele terá todos os benefícios daquela decisão que ele tomou. Mas se ele se revoltar contra aquela situação,
que vai acontecer? Ele vai continuar a perneta e vai criar uma doença 3 vezes ou 10 vezes pior do que aquela. Ele vai criar uma neurose. A não aceitação daquela situação. Vai criar uma situação tal na vida dele, vai ficar insuportável viver junto com essa pessoa. Ele vai criar problemas de relacionamento a partir daí, com todas as situações. Então ele vai complicar o destino dele tremendamente. Isso é fatalidade? A fatalidade está exclusivamente no defeito físico. A partir daí, o que ele faz com isso é livre-arbítrio. Então nós podemos ter na nossa vida dor, sofrimento, é aquilo que nós fazemos com a dor.